Olá, vamos para a nossa tão esperada aula 16. Esse tutorial, eu vou ensiná-los a criar uma conexão com o banco de dados e trazer os dados de uma tabela e mostrar na tela. Isso apenas para a gente aprender como faz a conexão com o banco de dados Firebird, beleza? Então é o seguinte, ó, File, New Project. Vamos abrir um novo projeto. Vamos escolher aqui, ó, Windows Form Application, tá? E aqui nós vamos criar os dados, os componentes necessários para a gente trazer as informações da nossa tabela. Lembrando que, para que você continue com essa aula, você precisa saber SQL. O SQL eu fiz os tutoriais, vou deixar o link aqui, ó. Pode clicar nesse link que vai aparecer na tela para iniciar o curso de SQL. Se você já fez isso, vamos dar o prosseguimento normal. Então aqui, pessoal, criei um formulário e eu vou mostrar nossos dados na tela. Como é que eu vou fazer isso? Então eu preciso clicar aqui, ó, no Toolbox. Meu grid, meus dados aqui, os meus componentes estão todos aqui, ó. Deixa eu esconder isso aqui, Toolbox. Vou deixar ele visível aqui. E eu vou colocar o componente Data aqui, ó. Tá vendo aqui, Data? Vamos escolher o Data Grid View. E eu colo aqui, ó. Isso aqui ele vai mostrar uma grid com os meus dados, tá? E a gente vai criar também um botãozinho para a gente mandar trazer esses dados. Tá aqui, ó, botão 1. Vamos colocar um textinho nele aqui. Vamos colocar aqui... vamos colocar abrir. Tá? Então, a intenção é que eu faça o quê? Quando eu clicar em abrir, ele traga os dados para a minha grid. Nós vamos trazer que dados? Lembrando que nós criamos a nossa tabelinha lá, ó, a tabela aluno, turma, turmas. Nós vamos trazer os dados da tabela aluno, tá? Então, para quem não tiver ligado, ó, faça o cursinho de SQL que você vai saber o que eu estou falando aqui. O curso está no linkzinho ali abaixo. Bom, criei então a grid, criei um botão abrir, tá? Eu preciso fazer o que agora? Então, digamos assim, ó, quando eu clicar no abrir, dei 2 cliques aqui, ó, ele criou um procedimento aqui, um método. Esse método que nós vamos criar os comandos para trazer os dados para lá. Para isso, o que a gente precisa, pessoal? A gente precisa criar uma conexão com o banco de dados, tá? Então nós vamos criar uma nova classe aqui para fazer essa conexão. Eu posso vir aqui, ó, com o botão direito aqui, ó, em cima da aplicação e vir aqui, ó, add new item, ó. Por exemplo, ele vai me escolher aqui, ó, classe. Vamos criar uma nova classe. Então, vem aqui, ó, selecionei classe e dei um add. Ele criou um novo arquivo aqui, tá? Porém, a gente precisa fazer outra coisa, pessoal. Outra coisa. A gente precisa ter instalados alguns componentes do Firebird para conexão. A gente criou o Firebird, a gente instalou o Firebird, a gente agora precisa instalar uma DLL, pegar algumas DLLs. Então é o seguinte, ó, deixa eu fechar aqui e nós vamos pesquisar aqui, ó, para vocês entenderem. No Google eu coloco, por exemplo, Firebird DLL C#. Cliente aqui, ó. Eu preciso baixar o cliente. Então eu venho aqui, ó, firebird.net. E aqui está. Aqui está. Eu vou instalar, lembrando, eu vou instalar o meu cliente para C#, para .net. Então eu venho aqui, ó, e pego este arquivo, ó, netprovider 4.1 MSI. Clico nele. Ele vai fazer o download aqui, ó. Vou mandar executar. Aqui ele me diz que já foi instalado, tá? Porque eu já tenho ele instalado. Então vocês vão dar prosseguir a instalação dele, é só executar e mandar avançar e pronto. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Voltar aqui, ó, no nosso Visual Studio e a gente vem então aqui, ó, em projeto, tá? Depois de instalado o nosso cliente Firebird, a gente vem aqui, ó, em projeto, add referência, tá?
Add referência. Aí aqui, ó, no meu aqui já aparece, mas vocês vão ter que vir fazer, vocês vão ter que ir aqui, ó, browse, e daí vocês vão localizar. O caminho que ele está é aqui, ó, ele vai estar lá em C. Arquivo de programa aqui varia conforme o seu Windows, tá? Mas vai em arquivo de programa e ele vai estar em Firebird Client, ó, Firebird Client. E daí ele vai ter esses dois arquivos aqui, ó. Pode adicionar os dois, tá? Adiciona os dois arquivos aqui, ó, e add. Aí pode selecionar esses dois arquivos também. Um é para teste e um é para... A gente só vai utilizar por enquanto esse aqui de baixo, ó. Mas pode marcar os dois e dar um OK. Pronto. Feito isso, eu já informei o Visual Studio que eu vou utilizar aquele cliente de Firebird, tá? Então, agora a gente vai iniciar a nossa criação da classe conexão. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que declarar que eu vou utilizar a biblioteca lá do Firebird. Então eu estou using Firebird SQL, data, olha, já vai preenchendo, e Firebird Client. Pronto. Isso aqui eu disse que eu vou utilizar a base do Firebird ali. Agora então nós vamos criar uma classe. Nós vamos criar uma classe pública, tá? Que vai servir de conexão para todo o nosso sistema. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, public static class e o nome da nossa classe. O static aqui, ó, static significa que eu não posso instanciar, eu não posso dar um new na minha classe. Ela é acesso total aqui sem precisar instanciar ela. E daí eu vou colocar assim, ó, conexão Firebird. Se vocês ouvirem alguns latidos de cães, não se preocupe. Conexão Firebird, tá? Esse é o nome da minha classe. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso criar uma propriedade onde eu vou armazenar a conexão aqui dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, fb connection, tá? E eu coloco assim, ó, underline conexão fb. Pronto. Esse aqui é uma variável, tá? Static também aqui, ó. Agora eu vou criar um método que vai fazer o acesso a essa classe ali. E esse método vai chamar o seguinte aqui, ó. Public static. Na verdade aqui eu não vou colocar static. Aí eu vou colocar o método conexão. Vamos chamar de conexão apenas, tá? Na verdade ele vai ser fb connection, conexão. E aqui eu coloco isso aqui, ó. E aqui eu vou dar um get, tá? E aqui eu coloco return. Vou colocar quem é que eu vou retornar? O conexão. Conexão fb. O que está de errado aqui? Será que é o static? É isso aí. Então vai o static lá em cima assim. Agora eu tenho que finalizar, faltou uma chave aqui, para finalizar o método conexão, que vai me retornar a minha conexão, tá? Agora eu vou fazer um método que vai conectar, mandar conectar. Então eu faço um public static conectar. O que ele faz? Vamos já finalizar ele aqui. O que ele vai fazer, gente? Ele vai conectar a minha base. Como é que eu faço para conectar? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu boto a variável lá, conexão,
é igual ao que fb connection, é igual a new fb connection. E aqui eu preciso passar uma string de conexão. O que é string de conexão? A string de conexão é aquele comando que vai me dizer qual é o banco que eu vou utilizar, qual é o arquivo do banco, qual é a porta, qual é a senha, qual é o usuário. Tá? Então a gente precisa montar esse string de conexão. Então eu vou criar uma variável assim, ó. Vou criar uma variável chamada string chamada de str conexão, tá? E eu vou passar ela aqui, ó, str conexão. Porém, pessoal, o que acontece? Eu preciso carregar essa string antes, tá? Mas vejam bem, façamos o seguinte, vamos fazer de conta que ela está carregada já. E aqui embaixo, ó, depois que eu implementei lá, ó, eu vou mandar conexão.open. Pronto, aqui eu mandei e ele abrir. No caso, eu vou dizer assim, ó, ativa essa conexão. Ele ativando isso, o sistema vai funcionar. Ele vai funcionar não, ele vai estar ligado ao banco. Então vamos configurar a nossa string de conexão aqui, ó. str conexão é igual ao quê? Pessoal, essa string vocês vão ter que deixar ela meio padrão, guardem ela num arquivo e tal. Por exemplo, aqui, ó, a minha eu deixei já prontinha aqui, ó. Basta eu copiar e colar. Tá? Pera um minutinho só que eu já vou parar o vídeo para vocês conseguirem anotar ela. Ó, vejam bem. Aqui eu coloquei user sysdba, que é o nome do usuário do meu banco. Aqui eu coloquei o password master key, que é a senha do meu banco. Aqui coloquei database e o endereço do meu arquivo de banco de dados. Olha, perceba que eu tive que colocar 2 barras aqui, ó, em cada barra, tá? Isso é necessário porque senão acontece isso aqui, ó. O próprio Visual Studio já avisa que tem um erro ali. Então, a 2 barras ele vai transformar isso em uma barra. Aqui a porta, o dialeto, char7, ó. Preencham igualzinho tá aqui, tá? Só muda, vocês só vão mudar essas 3, só isso aqui, ó. Só essa linha aqui, que vocês vão colocar o endereço do arquivo do banco de dados Firebird que vocês criaram anteriormente, tá certo? Aqui, pessoal, eu vou colocar bool. Eu vou dizer que essa return true. Ó, é que eu tenho que criar um retorno aqui, ó. Então eu criei isso que é do tipo booleana e eu vou dizer que true. Vou dizer que tá retornou verdadeiro, que o banco está conectado. Essa classe aqui, ela já está prontinha, tá? A única coisa que a gente precisa criar agora é um novo método aqui, ó, chamado public static. Vamos criar bool também. É desconectar. Para a gente desconectar do banco, desligar ele. O que a gente faz? Conexão.close. Ó, pronto, e vamos dar um return false. Ó. Eu criei uma classe chamada conexão Firebird. Aqui eu criei essa variável de conexão que vai armazenar a nossa conexão quando eu criar ela. Aqui está o método da conexão, que ele vai buscar justamente a nossa variável ali, vai retornar essa variável aqui. E aqui eu fiz um método conectar, que vai conectar o banco. Aqui ele grava as informações, aqui ele cria a conexão e grava na nossa variável, tá? Aqui então ele desconecta. Poderia fazer aqui, ó, no desconectar e fazer o seguinte, ó. Conexão igual a null, tá? Para quê? Para saber que não existe conexão nenhuma, tá limpinha. Na verdade eu não sei se isso aqui vai funcionar. Eu inventei agora
Não lembro se no C Sharp ele funciona assim. No Delphi seria new. Vamos colocar núcleo. Só para deixar o quê? Quando eu chamar o método conexão, ele vai estar vazio aqui. A nossa variável vai estar vazio. Ele vai saber. A gente pode comparar se ele está vazio ou não. Tá? Então, criei a classe conexão. Vai conectar com o banco e vai retornar aqui true. Dizer que conectou. E criamos o método desconectar, que desconecta lá do banco, deixando a nossa classe aqui, conexão Firebird, vazia novamente. Tá certo? Aqui está prontinho. Então vamos salvar ela aqui, ó. Salvar. Na verdade eu nem salvei esse projeto. Vamos salvar classe. Como? Eu vou criar aqui documentos. Não, documentos, curso. Vamos criar a nossa aula 16. Nova pasta. Aula 016. E aqui eu salvo a classe lá de conexão Firebird. Essa classe aqui do Firebird, vocês vão poder utilizá-la para sempre, em todos os projetos de vocês. Aí vocês podem melhorar depois, fazer uma função que passa, fazer um método que passa apenas esse endereço aqui, ó. Aí ela já fica bem mais dinâmica, tá? Mas a nossa conexão aqui está pronta. Voltamos então aqui ao nosso form, onde a gente vai mandar conectar lá. Tá? Então aqui também eu vou precisar da using Firebird .data .firebird client. Bom, pessoal, agora vamos executar então, vamos implementar o código que vai lá no Firebird buscar as informações utilizando aquela conexão que a gente criou. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, mandar conectar. Então eu vou em conexão Firebird.conectar. Conectei o banco. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar uma variável, um objeto, que tem o comando que vai executar o SQL lá no banco. Então eu crio o seguinte, ó, fb command, eu vou colocar comando SQL igual a new fb command, tá? E aqui eu vou passar o comando, qual é o comando? Select asterisco from aluno. Isso vocês sabem fazer, certo? E aqui eu tenho que passar a conexão. Quem é a conexão? Conexão Firebird ponto conexão. Essa propriedade aqui, ó, que tem a minha conexão lá criada, certo? Ponto e vírgula. Beleza. Esse aqui então é o executor de comando. Agora eu preciso criar um outro objeto que vai fazer que vai conseguir executar, que vai conseguir transferir os dados que eu tenho na memória. Quando eu executo esse comando aqui, ele vai trazer os dados para a memória. E esses dados da memória eu tenho que jogar lá no nosso Data Grid View. Então eu preciso criar aqui o nosso Data Table. Data Table, eu vou colocar dt aluno é igual a new Data Table. Pronto. Então, esse carinha aqui, ó, é o que vai conseguir ligar o nosso Data Grid View com os dados que eu trouxe lá do Firebird. Como é que ele faz isso? Ele faz isso da seguinte forma, ó, dt aluno.load. Quem é que ele faz o load? O comando sql.executeHeader. Esse executeHeader é que vai executar o comando aqui, ó, tá, pessoal? Quando ele executar, ele vai retornar os dados da leitura lá. E esse dt aluno é o que consegue carregar esses dados em memória e jogar aonde? No nosso Data Grid View. Data Grid View ponto data source igual a quem? A dt aluno.
Isso aqui, pessoal, isso aqui é a nossa implementação. Agora nós podemos mandar a nossa conexão para o espaço. Desconectar. Não vou precisar mais dela. Viram que simples? Ó, 6 linhas de código. Eu mando ativar a minha conexão, eu crio o meu comando que vai trazer os dados do banco, eu crio o nosso data table aqui, que vai ter as informações da memória, e eu mando ele carregar esses dados, download no reader, que é os dados da leitura lá do comando, e mando ele jogar no nosso grid view. Na verdade, esse grid view aqui ele não carrega nada, ele só aponta para esse objeto aqui que está fazendo a tramóia lá na memória. E aqui eu mando desconectar. Vamos ver o que deu? Ó, o que aconteceu? Está aqui os dados da tabela, sendo exibidos aqui na tela. Perfeitinho. Simples, fácil, e eu espero que vocês tenham entendido. Não se preocupe em entender basicamente tudo isso agora, tá, pessoal? Mas agora vocês já entenderam como criar uma conexão e como trazer os dados na tela. Isso é o que trata a nossa aula 16, tá, gente? Então, quem não gostou aí, pode dar um dislike. Se você gostou, peço que colabore com o seu like, o joinha, tá? E convide seus amigos aí, mande um e-mail, você que está fazendo faculdade agora, manda um e-mail para sua turma pedindo para que eles acessem o meu canal e de repente tem um reforço aí, tá certo, pessoal? Eu espero fazer a próxima aula agora com a gente inserindo dados nessas tabelas, tá? Então eu aguardo vocês na próxima aula e o meu grande abraço a todos. Até mais!